A Bíblia condena a reencarnação. Mas então por que há várias menções a ela na própria Bíblia? Nós vamos entender essa questão agora aqui no canal Espírita. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Pessoal, aqui nesse vídeo nós vamos apenas mostrar alguns fatos históricos e mostrar que Jesus falava sim sobre reencarnação, que era algo ensinado muito antes do cristianismo, e vamos entender por que a crença na reencarnação foi retirada da Bíblia, atendendo a fatores políticos e individuais de uma imperatriz que temia reencarnar como escrava. E vamos ver também que menções à reencarnação está até nos Salmos, porém a tradução dos textos foi feita de maneira equivocada. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Pessoal, e antes da gente começar, eu queria dizer para vocês que hoje é quinta-feira, dia 30, então nós teremos a nossa live aqui no canal Espírita, mais uma live de perguntas e respostas. Vamos responder perguntas sobre a espiritualidade, reencarnação, vidas passadas, psicografias e muito mais. Então eu espero vocês hoje às 21 horas aqui no canal Espírita para a nossa super live. Primeiramente, pessoal, nós precisamos entender que a reencarnação não é um processo trazido, ensinado ou inventado pelo Espiritismo. Claro, hoje o Espiritismo fala sobre a reencarnação, mas a crença na pluralidade das existências já era ensinada no Oriente muito antes do surgimento do cristianismo. Há muitas evidências de que Jesus ele fazia parte da comunidade dos essênios e essa comunidade acreditava e ensinava sobre a reencarnação. E Jesus falava sim sobre ela, mas não usando essa palavra reencarnação, pois como já foi dito, é uma palavra nova. Ele falava, por exemplo, em renascimento, em nascer de novo, em gerar de novo, e era assim para que as pessoas pudessem entender na época. Mas então, por que o cristianismo tradicional, digamos assim, que não era o vivido por Cristo e seus seguidores da primeira hora, mas sim forjado nos interesses do Império Romano, retirou, aboliu a reencarnação de seus ensinamentos, algo que começou com a Igreja Católica e se espalhou, por exemplo, entre os protestantes e mais recentemente entre os evangélicos? Bom, pessoal, nós precisamos voltar lá no ano de 553, quando o imperador Justiniano convocou o Concílio Ecumênico de Constantinopla, onde hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. Na verdade, em 553 aconteceu o Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla. O concílio, pessoal, ele é uma reunião de autoridades eclesiásticas para deliberarem, sobre assuntos doutrinários, ou seja, o concílio da Igreja Católica, ele determinava, o que as pessoas poderiam acreditar, no que elas poderiam acreditar quando o assunto era Deus, Jesus, Maria ou mesmo a Bíblia. E tais decisões moldaram aquilo que o cristianismo em geral pregou ao longo da história e prega nos dias de hoje. E nesse contexto, nós precisamos levar em consideração duas pessoas, a imperatriz Teodora e o Papa Virgílio. Nessa época, pessoal, o Papa em exercício tinha a prerrogativa de escolher quem seria o seu sucessor, mas isso sempre dava muita confusão.
e o Papa Bonifácio II escolheu como seu sucessor Virgílio. Porém, essa escolha gerou um grande descontentamento dentro da Igreja Católica e Bonifácio II voltou atrás e escolheu então Agapito I ou Agapito I, não sei qual é a pronúncia, e esse sim, posteriormente nomeou Virgílio, que se tornou Papa. Porém, pessoal, antes da nomeação, Roma tinha nomeado Silvério ao invés de Virgílio. Veja só a confusão. Então, a mando da imperatriz Teodora, o general Belisário entra em Roma, depõe Silvério e coroa Virgílio como Papa. Claro, pessoal, tudo isso regado a muitos acordos não tão edificantes, revolta, política, interesses políticos, enfim, uma nomeação baseada apenas na materialidade. Então, no Concílio de Constantinopla, nós temos o Papa Virgílio, que era aliado à imperatriz Teodora, inclusive foi coroado Papa devido à intervenção dela. E Virgílio, com Virgílio já sendo Papa, as lideranças católicas reunidas em Constantinopla decidiram acatar as exigências de Virgílio, que por sua vez estava acatando as exigências da imperatriz Teodora. E a exigência dela era que a reencarnação fosse retirada de qualquer estudo ou dogma relacionado à Igreja Católica e ao próprio cristianismo. E assim a reencarnação foi substituída pela palavra ressurreição. Inclusive, pessoal, os casos de reencarnação ensinados pelo próprio Mestre Jesus foram condenados pela Assembleia dos Bispos nesse concílio. Mas a pergunta, por que a imperatriz Teodora teria feito tal exigência? Pelo fato dela ter sido uma mulher extremamente desumana na época, com atos desumanos e escravocrata, e assim ela tinha um profundo receio de reencarnar como uma escrava, principalmente receio de reencarnar como uma escrava negra. Então o pensamento foi: retiramos a reencarnação do cristianismo e fica tudo bem, não vou reencarnar como uma escrava. E tal pensamento, pessoal, de que a reencarnação não existe e que ela é combatida na Bíblia, um pensamento primeiro político, aliado aos ensinos da Igreja Católica na época, perduraram durante os séculos e permanecem até hoje, seja entre católicos ou entre evangélicos, por exemplo. Bom, mas então eu vou trazer aqui para vocês algumas passagens na Bíblia. Na verdade são poucas, tá, pessoal? Senão o vídeo ia ficar muito extenso, mas as passagens que trazem casos de reencarnação. E olha, esses casos são bem explícitos. E vamos começar pelo Evangelho de Mateus, no capítulo 11 e 17, que trazem a reencarnação de Elias como João Batista. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então essa passagem, pessoal, é bem explícita quanto ao fato de João Batista ser a reencarnação de Elias.
E agora, vamos ver a passagem trazida no livro de João, no capítulo 3, quando Jesus ensina sobre a reencarnação a Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Sobre essa passagem de Nicodemos, pessoal, nós precisamos entender o significado da palavra água. Acontece que a interpretação dada após a condenação da reencarnação é que essa renovação pela água está relacionada ao batismo. Só que não é bem assim, pois para os homens daquela época, a água ela era um elemento gerador absoluto, ou seja, tudo havia sido criado pela água. Vocês podem notar que lá na Gênesis, na Bíblia, há muita referência a esse fator gerador absoluto, que é a água. Por exemplo, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, ou flutuava na superfície da água, ou que o firmamento seja feito no meio das águas, ou, por exemplo, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar, ou que o elemento árido apareça e que as águas produzam os animais vivos, e assim por diante. Ou seja, a água era o elemento da materialidade. Mas além do material, há também o espírito. Então Jesus ele disse que aquele que não nascer da água e do espírito, ou seja, aquele que não reencarnar na matéria, porque o corpo físico, então, na ideia daqueles homens naquela época, foi gerado pela água, então aquele cujo espírito não reencarnar na matéria não pode ver o reino de Deus. E Jesus, então, ele fazia essa distinção do material e do espiritual. E ele confirma a pré-existência do Espírito, quando ele diz que só pode chegar ao reino de Deus aquele que desceu de lá. Ou seja, o Espírito ele vem à Terra em reencarnações para evoluir e chegar até o reino de Deus. E essa pré-existência do Espírito é algo que as doutrinas que não acreditam na reencarnação não aceitam. E ainda, Jesus é muito claro, então, ao dizer, como eu já mencionei, aquele que é nascido do Espírito, ou seja, que já existíamos antes de estarmos aqui
na terra, não sabe para onde vai após desencarnar e que para chegar ao reino de Deus é preciso que o homem nasça de novo. Por que isso? Porque nós evoluímos então através das reencarnações, ou seja, dos nossos nascimentos sucessivos aqui na Terra. E é apenas com a nossa evolução através da reencarnação, das reencarnações, é que vamos chegar ao reino de Deus. Também há uma menção sobre a reencarnação em um trecho do Salmo 71. Veja só: tua justiça chega até as alturas, ó Deus, tu que tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizeste passar por muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me fará subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolará. Também vemos, pessoal, uma referência em o livro de Jó em 1:21. Veja só: nu saí do ventre de minha mãe e nu retornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E ainda citando Jó, na tradução da versão da Igreja Grega, nós temos o seguinte: quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Pessoal, há muitas outras passagens e menções sobre a reencarnação na Bíblia, mas se eu trouxer todas, esse nosso vídeo de hoje vai ficar muito longo. Mas aqui, pessoal, eu queria trazer uma outra questão da reencarnação na Bíblia. Queria trazer também por um outro ângulo. Muitas vezes, pessoal, há também equívocos de tradução. Veja só essa passagem na Gênesis. Fez Deus brotar do solo toda a sorte de árvores gratas à vista e boas para comida, também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Reparem só, pessoal, árvore da vida. Mas segundo o estudioso Dr. Severino Celestino, especialista em línguas antigas, inclusive o hebraico, autor de vários livros, a melhor e mais correta tradução seria vidas e não vida, pois ao se referir à vida, os hebreus sempre se referiam a ela no plural, vidas. Eles já tinham então conhecimento sobre a pluralidade da existência? Sim, muitos tinham. Então, o certo dessa passagem seria: e fez brotar Deus da terra toda árvore atrativa à vista e boa para alimento, e a árvore das vidas dentro do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, pessoal, apenas uma vida não seria possível para que o espírito pudesse evoluir e progredir. E ainda nesse sentido, de tradução equivocada, ainda em Gênesis, é dito o seguinte: do pó da terra formou Deus ao homem e soprou-lhes nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. A tradução correta, feita diretamente do hebraico, seria essa aqui: e formou Deus o homem do pó da terra, ele insuflou em suas narinas um sopro de vidas, e o homem se tornou alma vivente. E o famoso Salmo 23, ele foi trazido da seguinte maneira, uma parte dele aqui: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Faz-me repousar em pastos verdejantes, conduz-me a águas de descanso. Ele refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor de seu nome. Mas na tradução diretamente do hebraico, lê-se o seguinte: Adonai é meu pastor e não me faltará. Em verdes pastagens me fará descansar, para a tranquilidade das águas me conduzirá.
fará meu espírito retornar e me guiará por caminhos justos por causa do seu nome. Pessoal, eu poderia trazer aqui para vocês muitas outras referências e exemplos de traduções que confirmam, a existência da reencarnação na Bíblia, mas eu farei outros vídeos futuramente sobre esse assunto, porque se eu for trazer todos eles aqui hoje, esse nosso vídeo realmente vai ficar muito extenso. Mas para terminar, eu queria mencionar um dos argumentos que muitas pessoas usam para combater a reencarnação. E ele está na Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz o seguinte: porquanto é ordenado aos homens que morram uma só vez e depois disto vem o juízo. Bom, pessoal, até nos baseando nos estudos do Dr. Severino Celestino, Paulo não quis dizer que nós vivemos apenas uma vez, até porque isso seria contrário às informações de Jesus, por exemplo, no diálogo com Nicodemos. Paulo se referiu à morte do corpo físico, pois esse sim morre apenas uma vez. Ele existe apenas uma vez. Em nova reencarnação, nós então estaremos utilizando, digamos assim, um novo corpo físico. E depois disso, como disse Paulo, vem o juízo final. Mas esse juízo, pessoal, é a nossa consciência nos cobrando todas as nossas faltas durante a nossa reencarnação. E esse juízo, essa cobrança, nós experimentamos após cada reencarnação que nós vivemos. Então, pessoal, que a gente tenha certeza de que a reencarnação é a maior prova do amor, da piedade, da justiça de Deus para com seus filhos. E você, saiba disso, você não é menos cristão por acreditar nesse amor, nessa piedade e nessa justiça de Deus através da reencarnação. Na verdade, você já compreendeu muita coisa sobre a verdade que um dia será compartilhada e aprendida por todos. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!